Bom, gente, você sabe que no mês de junho, toda quarta-feira, nós elaboramos um projeto chamado Caminhos do Comportamento. É uma série para a gente falar das nossas experiências, né? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa. É fácil viver? Não é, né? Existe, claro, uma ilusão que vamos encontrar felicidade, que a gente não vai sofrer por nada nessa vida. Não é verdade. A gente aprende passando, sofrendo, né? E existe uma sensação de vazio, né? Às vezes bate um vazio, não bate? Ai, será que... Cadê minha vida, né? A falta de algo que faz sentido na nossa vida. E tem muita gente que adoece com isso. Então, para ajudar a entender um pouco sobre isso, acolher esse seu sentimento, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga clínica Miriam Tamara, que está aqui hoje, vai bater esse papo com a gente, preencher esse vazio. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Que bom, Miriam. Miriam, fala pra gente desse vazio. Todo mundo sente mesmo? Porque quando a gente sente esse vazio, dá a sensação que só a gente que sente esse vazio, né? É uma angústia, né? É uma falta mesmo, alguma coisa. A gente fica buscando alguma coisa, mas isso é inerente do ser humano, né? Faz parte da vida. Então, a gente fica naquela busca, naquela ansiedade, né? De que alguma coisa está faltando. E falta mesmo, né? Mas cabe a gente ir saber o que está faltando. Porque, por exemplo, escolhas na vida, né? Às vezes a pessoa fala, não, esse vazio, o que falta para mim é fazer uma faculdade. Esse vazio, às vezes, você que está acompanhando a gente aí, é eu partir para um seminário. Tem muita gente, aí chega lá no seminário, chega lá na faculdade, chega então numa situação que desejava tanto, mas o vazio continua. Sim, o vazio permanece, né? Porque a pessoa fica esperando. Quando eu terminar a faculdade, vai dar tudo certo. Quando eu fizer essa viagem, quando eu comprar essa casa, quando eu casar, né? Vai resolver. Vai resolver, né? É isso que faltava. Mas não, o vazio permanece, não é daí. Não é daí. O que as pessoas costumam preencher? Bom, até como a Beatriz Ferrari falou, né, as compulsões. As compulsões vêm para poder preencher alguns vazios, né, que não é saudável, né? Então as pessoas têm os vícios, né, tem a questão das pessoas fugirem da realidade, né, e tá criando um novo ambiente, uma nova história, às vezes irreal, né, com seres inanimados, né, para poder preencher, fugir dessa realidade. E a compulsão tem disso. A compulsão fica no lugar do outro, né? Então é um prazer que fica no lugar do outro. Então, como ela falou, né, a questão da compulsão alimentar é uma das questões que a pessoa come ali. Ai, eu estou precisando de um afeto, de um colinho, né, de um acolhimento, vou comer aqui alguma coisa, né? Vai beber. Vai beber. Né? Então, assim, tem várias questões, várias formas que não são saudáveis de poder preencher esse vazio. A gente precisa preencher o vazio? Outra pergunta dentro dessa, as pessoas que sentem vazio em várias dimensões. Sim. Tem gente que fica muito doente, muito mal, não sabe lidar com o vazio, Sim. né? Tem gente que nem sabe que tem vazio, né? Preenche tanto assim, fica Sim, numa constância, vai para ansiedade, né? Quais níveis? O que pode acontecer? Quais são os prejuízos? Bom, o vazio, ele existe, ele tá lá, vai ficar, né? Vem de um lugar da qual a gente não acessa, se a gente não tiver um acompanhamento, não tiver um conhecimento, não aprofundar nisso. E a gente vai preenchendo de formas da qual a gente vai só reforçando esse vazio e não consegue olhar para ele, né? Então, o melhor seria fazer um acompanhamento, olhar para esse vazio, né? E o que a gente pode fazer com ele. Ele é muito difícil de estar preenchendo esse vazio com o que realmente falta. Ah, tá, porque a falta sempre vai existir. A falta vai existir. A gente precisa encarar, elaborar, né? Ressignificar essa falta e colocar outras coisas, né? Olhar para outras coisas. Existe um consolo para isso, às vezes, quando a pessoa fica muito deprimida, né, triste, parece que essa falta vai crescendo, crescendo. Vamos dar aqui um exemplo, né, principalmente nas relações. Então, assim, quando é um caso de separação, né, um casal se separa, uma pessoa é demitida, ou então a pessoa precisa mudar de casa, né, ela sente que onde ela pertencia, ela não pertence mais, aí existe um buraco, né, aquela sensação de um buraco. Como que a pessoa deve lidar com isso? O que é isso? O que é essa dor? Ela precisa pensar nessa dependência, né? O porquê que aquilo era tão importante, né? Que preenchia uma vida toda,
né? Qual que era a importância disso, nessa dependência? Porque cada vez que nós fechamos um ciclo, falamos até disso já, nós abrimos um outro caminho, né? E olhar para esse outro caminho, para outras coisas que podem serem feitas, realizadas e podem dar sentido na vida, né? Que eu acho que eu acredito que seja um caminho melhor para esse vazio, não olhar para o vazio, olhar para aquilo que pode ser realizado, né? Então, saiu de uma casa, mas para onde estou indo? Qual que é o meu caminho agora? O que vai fazer sentido para mim, né? Fechando um ciclo e começando outro. Em outras situações, um outro exemplo, né? Quando a pessoa ela muda de profissão, ela se desliga daquele trabalho, ela se sente muito mal, ela já estava provavelmente adoecida e ela sente que ela não é mais capaz, né? E sentimentos ruins vão tomando conta, né? Porque o vazio, ele também fica do que nós não escolhemos. Né? Então, a partir do momento em que eu escolho alguma coisa, eu deixo outras para trás. Né? Então, assim, eu não vou ter mais aquilo, não dá para ter tudo na vida. E aí é fazer o luto daquilo? Sim, tem que fazer o luto, né? Se despedir, se desligar, fechar o ciclo, né? Para que outras coisas novas venham, para poder preencher esse espaço que ficou, né? Seria o vazio de algo concreto. Né? Então, de um trabalho, de uma relação, ainda que seja afetiva, mas tem toda uma rotina nisso, né? Toda uma convivência, um viver, na qual você vai se despedir, vai ficar para trás. E daqui para frente, são novas coisas que vão habitar a minha vida, novas rotinas, novos fazeres, né? E o que vai fazer sentido nesse momento. Ô Miriam, você falando assim, eu passo pela minha cabeça, né, que tem muita gente que às vezes entra em desespero quando esse vazio vem. Né? Sim. Tem gente que até confunde isso com solidão. Sim. Né? Tem gente que às vezes, com muita gente dentro do trabalho, dentro de casa, se sente muito sozinho. A solidão, ela tem parte nisso? Como que é? Eu acho que a solidão A pessoa sabe viver com ela mesma? Sim, é encontrar consigo mesma, né? E daí eu acredito que quando a gente se depara com a gente mesmo, né, com o nosso espelho, a gente vai ver, né, as coisas que não são tão boas, as nossas escolhas, né? E nós temos sim as nossas fragilidades, vulnerabilidades, e se deparar com isso, né, se sentir talvez um pouco impotente na frente de uma situação, é desesperador. Você perde o controle, né? Então a pessoa precisa sentir. Precisa sentir o que está acontecendo para ver o que ela vai fazer após isso, né? Se conhecer, porque as pessoas fogem, né, desse sentimento. Demais. Isso, claro que é ruim, né? Uma pessoa perguntou para mim esses dias, Miriam, você que é psicóloga, como é que eu faço para não ficar triste? Eu falei, preciso ficar triste. A tristeza faz parte da vida, né? Nós só reconhecemos a luz quando também vemos a escuridão. Sim, na escuridão que a luz existe, sim, na fissura que surge a luz. E aí, se você não entristece, não vive aquela tristeza que precisa ser vivido, como o luto, né? Seja aí, então, qual for o exemplo que você esteja vivendo, se você não viver esse luto, aí você adoece. E aí vem depressão. Quais são os prejuízos se não viver? Então, a depressão, ela traz, né? Ela tira a pessoa do convívio social, né? Ela não consegue ficar num trabalho, desenvolver, desempenhar bem. É uma tristeza muito profunda que ela não consegue reagir. Então, a pessoa, a grande vitória é sair da cama e tomar um banho, por exemplo, né? Então, assim, não é fácil para quem está vivendo e nem para quem está convivendo com ela, porque se sente impotente. O que eu faço, né? Então, não é uma frescura, né? Não é falta de Deus, mas é um momento mesmo que a pessoa está passando e às vezes ela precisa entrar em contato com esse sentimento para que ela possa não querer mais estar ali, né? Com aquela dor, ela vai querer sair desse lugar, né? E se movimentar. Ô Miriam, tem muitas pessoas que acompanham a gente nesse momento e tem muita gente assim que se sente muito sozinho, que esse vazio domina, né? Às vezes o silêncio grita, o silêncio dentro de si grita e essa pessoa tem muita dificuldade talvez de entrar em contato com isso. Queria, como a nossa série está falando sobre esses caminhos do comportamento, que fala da vida humana, e o Benção da Manhã tem essa preocupação, porque nós olhamos para a nossa vida em todas as dimensões, de maneira integral. Queria que você passasse uma mensagem para as pessoas o que elas podem fazer se elas estão sentindo esse vazio nesse momento. Sim, bom, eu acho que o conhecimento é a questão principal, né? Se conhecer
trazer para si toda essa dor, todo esse sentimento, né? E poder investir em si mesmo, né? Fazer um esporte, envolver numa evolução pessoal, na profissão, numa caridade, um trabalho voluntário. A questão da espiritualidade é muito importante, né? Então, tá se envolvendo consigo mesmo, né? Investindo em si mesmo, o autoconhecimento, né? Procurar ajuda profissional e também poder dar um novo sentido à vida. O que essa vida pode me oferecer, né? Esse vazio talvez nunca seja preenchido, mas outras coisas podem ser vividas, né? E olhar para esse lado, né? De coisas que eu desejo realizar, né? Que seria bom para mim. Então, eu acredito que seja isso, né? Eu dou um novo sentido na vida com novas realizações. Muito bom. Obrigada. Que maravilha te receber, poder aprender com você. Hoje no nosso programa a gente está falando sobre aprender com o outro, né? E como é bom receber alguém que tem conhecimento, que nos ensina, que nos traz algo novo. Às vezes incomoda a gente, né? Porque fala, não, esse vazio aqui eu tenho que dar outro jeito nele e tal. Mas não, escuta, porque se você está ouvindo não é à toa, porque faz parte. Obrigada, Miriam, mais uma vez. Um ótimo dia. Que bom. Muito bom, irmão, aprender. Muito bom, Dani, que beleza. Vê só, gente, o que nós estamos dizendo. Há muitos membros, há diversidade de dons. E como é que tudo isso vai enriquecendo a nossa vida? Como a gente precisa desse conhecimento psicológico, lembra? Sempre gosto de pedir a bênção da saúde física, espiritual e psicológica. E olha, não tenha medo, eu estava me lembrando de uma canção bonita do Padre Zezinho. O silêncio está cantando, como diz a Dani, o silêncio grita. Não tenha medo do silêncio, não. Solidão é outros 500, é outra história. Agora, e aí você diga assim, ó, aqui na casa de Deus, aqui na minha casa, na minha vida, solidão não existe não. Mas o silêncio é bom, o silêncio nos ajuda a rezar, nos ajuda a entender, que a gente possa perceber sempre a presença divina, o Espírito que ilumina e Nossa Senhora, que é sempre companheira nas estradas da vida. Para a gente, passo a passo, sempre em frente, porque nós somos peregrinos e peregrinas, seres de luz, de esperança.